Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mike Antônio e sejam bem-vindos ao meu canal. Então, desculpa a demora, gente, para lançar esse vídeo. Eu acabei de comprar um novo tripé que eu tô usando agora e, nossa, eu tô adorando bastante. Espero que vocês gostem da qualidade desse vídeo, porque eu acho que vai ser um pouquinho melhor do que os outros que eu já fiz. Mas, enfim, o assunto de hoje, português. Foi uma língua difícil para eu aprender ou foi fácil? Vou responder agora, mas antes de começar, eu quero que a gente considere 4 coisas importantes. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que toda língua é difícil. Não tem língua fácil, língua difícil, no sentido que toda língua requer muita dedicação, persistência, paciência e prática. Você não pode evitar essas coisas. Segunda coisa, quando eu aprendi português, eu aprendi no Brasil mesmo. Eu nunca fiz aula de português fora do Brasil. Eu aprendi morando lá, trabalhando lá e fazendo tudo no Brasil. Então, outra coisa para considerar. Terceira coisa, quando eu comecei a aprender português, eu já sabia falar 2 línguas latinas, italiano e espanhol, que são parecidas relativamente são parecidas com português. E a quarta coisa para considerar, eu não quero dizer com esse vídeo que eu falo português perfeito, porque eu sei que meu português não é perfeito. Eu sou americano do Havaí e português não é minha língua nativa. Então eu vou sempre errar, vou sempre cometer erros e eu sei disso. Mas estou falando sobre a língua em si, em geral. Enfim, tudo isso considerado, vamos começar com minha resposta. Então, pessoalmente, para mim, português não foi uma língua difícil, mas ao mesmo tempo não foi muito fácil. Vou explicar agora. Quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia falar muita coisa. Eu estudei muito vocabulário, porque é tipo assim, eu já sabia muito bem, conhecia muito bem a gramática da língua espanhola e da língua italiana. Então, o que eu fazia, basicamente, é que eu usava a gramática dessas línguas mas com palavras em português, entendeu? Então, eu falava assim e pouco a pouco comecei a aprender mais vocabulário, mais gramática, no sentido que eu aprendi as diferenças que tem entre a gramática portuguesa e a gramática espanhola, italiana, entendeu? E o vocabulário é muito parecido com o vocabulário que tem na língua italiana, língua espanhola, porque são línguas latinas. Então, isso me ajudou bastante. Mas, claro, mesmo assim, eu passei por coisas difíceis, ou seja, tem algumas regras para mim que foram difíceis para internalizar. Por exemplo, esse futuro do subjuntivo, acho que é basicamente em português quando você fala se você for, quando você quiser. Essa construção, estou dizendo, não tem em italiano e em espanhol é diferente. Então, para mim, eu demorei para entender como utilizar essa construção verbal. Isso foi complicado. E também outras coisas com a ordem das palavras. Por exemplo, você fala meu isso, seu, mas você fala o notebook dele, o marido dela, entendeu? Isso é diferente. Pra mim foi muito difícil não falar seu marido, seu livro, mas o livro dele ou dela. Eu sei que na língua formal é diferente, na língua escrita, mas na língua falada a gente fala dele e dela. E pra mim foi complicado porque você coloca depois da palavra e não antes. Isso foi tipo assim. E mais uma coisa que foi difícil pra mim. Pelo amor de Deus, gente, eu já falei essa mesma palavra 10 vezes nesse vídeo. Foi essa questão de falsos cognados, falsos amigos, né? Então, por exemplo, em português tem a palavra
palestra. E todo mundo na minha primeira semana estava falando sobre palestra isso, palestra aquilo, porque eram estudantes, isso faz sentido. Mas eu entendi errado, porque em italiano, palestra é academia, é o lugar que você vai para malhar. Então, eu tava pensando, nossa, todo mundo aqui é muito fitness, todo mundo vai na academia todo dia. E depois eu descobri, peraí, palestra é outra coisa, não é academia. E isso também, bom, eu quero falar também sobre academia, porque essa palavra também me confundiu. Por exemplo, quando me mudei para o meu apartamento em BH, eu lembro que a dona da casa me falou, tem uma academia aqui perto e tudo mais. Eu tava, e daí? Uma academia? O que eu vou fazer lá? Não vou estudar nada. E depois eu aprendi que a academia é lugar que você vai para malhar. Vocês querem que as coisas sejam difíceis. Eu não sei por que vocês fazem isso. Bom, não vocês, mas as pessoas que criaram a língua de vocês. E última coisa, eu sei que vocês sabem disso. Quando eu quero entrar num edifício, num lugar fechado, e tem a palavra push, eu empurro, porque push em inglês é parecido com a palavra push. Não, push em português é parecido com a palavra push, que quer dizer o contrário de push. E eu não gosto dessa palavra. Eu posso ser fluente em português, mas eu vou sempre errar nessa situação. Porque, pra minha cabeça não faz sentido, gente. Mas além disso, ser e estar foram mais ou menos difíceis pra mim ao início, porque, bom, tem no espanhol ser e estar os mesmos verbos, mas eu acho que eles não são totalmente iguais aos verbos ser e estar em português. Tem pequenas diferenças. E eu acho que esses assuntos de gênero, conjugação verbal, essas coisas não foram tão difíceis para mim, porque eu já sabia falar duas línguas latinas. E em italiano, em espanhol, é basicamente a mesma coisa. Tem os mesmos gêneros, os verbos são parecidos, então não foi tão chocante para mim, vamos dizer assim. Mas enfim, tem algumas coisas que ainda são difíceis para mim. E agora eu vou falar sobre essas coisas. Então, primeira coisa em português que eu não gosto, não entendo e nunca vou entender são os porquê. Porquê e porquê. Porque, bom, quando eu falo, isso faz sentido, porque você fala a mesma coisa com todas essas 4 palavras. Mas quando você escreve, 2 palavras, tem um trenzinho por cima do e eu não sei, gente, porque eu escrevo perquê, mais fácil, não confundo ninguém, todo mundo entende, eu acho isso muito melhor. Então, os porquê. Eu não gosto dos porquê. Segunda coisa vai ser a linguagem formal. Eu acho muito difícil em português. Por quê? Bom, porque eu aprendi português em situações informais. Eu nunca estudei português formalmente, digamos assim. Eu estudei português falando com meus amigos, indo nas baladas, sei lá, fazendo coisas assim, em situações informais. Então, quando eu preciso escrever um e-mail, por exemplo, isso é difícil para mim. Eu preciso que meu amigo cheque o que eu escrevo e tudo mais, porque me sinto meio, sei lá, que eu não sei escrever muito bem coisas formais em português e usar linguagem muito sofisticada. Nunca aprendi isso, gente. E sei lá, quando a gente usa a linguagem formal, muita coisa muda. Por exemplo, você não pode falar a gente, você não pode você usa este, isto, não sei, coisas que a gente não fala, a gente usa a linguagem escrita formal. Então, isso. A terceira coisa que eu ainda acho difícil
é essa sílaba tônica, vamos dizer. Nossa, eu odeio essa questão de sílaba tônica, porque às vezes eu não sei onde colocar o estresse, a sílaba tônica, na palavra. Por exemplo, por muitos anos eu falei garçom em vez de garçom e alguém em vez de alguém. Eu não sabia e ninguém me falava nada, só tipo, sempre acontece comigo assim. Um dia eu falo alguma palavra em português e alguém finalmente me fala, Mike, a gente não fala assim, a gente fala garçom, não garçom. Alguém, não alguém. E depois eu descubro que minha vida tem sido uma mentira, porque ninguém... Bom, eu achava que estava falando português, mas eu estava falando a palavra errada o tempo todo e... vocês me entendem, né? Essa coisa é muito difícil em português pra mim às vezes, porque é uma coisa bem sutil que ninguém menciona quando eu falo, mas sei lá, pra vocês que me conhecem, se eu falar uma palavra com a entonação errada, com a sílaba tônica errada, me falem, me avisem, pelo amor de Deus. Enfim, número 4 vai ser português de outros países, especialmente português de Portugal. Porque no Brasil, o português é meio, sei lá, não varia muito. O português, um carioca consegue entender um recifense consegue entender um gaúcho. E eu consigo entender basicamente todo mundo que é brasileiro. Não é muito difícil. Tem variações, tem gírias, tem coisas assim, claro. Mas as diferenças que tem entre os estados, as cidades brasileiras, não são tão grandes como as diferenças entre o português que tem no Brasil e o português que tem em Portugal ou na Angola, entendeu? Por exemplo, quando eu falo com portugueses, às vezes eu não entendo muita coisa. Por exemplo, eles chamam crianças de putos, mulheres de raparigas, eles falam com a boca fechada. Isso pra mim é difícil, porque eu tô acostumado com brasileiros que falam tudo muito claro, assim. E ao mesmo tempo o vocabulário diferente, como eu acabei de falar, e a gramática diferente um pouquinho. Eu acho que é um pouquinho mais difícil em português de Portugal, porque tem mais pronomes, mais isso, mais aquilo, então. Enfim, português de outros países. Português brasileiro, beleza. Mas quando eu conheço alguém de Portugal, minha cabeça explode, gente. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu só queria dizer com esse vídeo que português não foi a língua mais fácil do mundo, mas também é uma língua complicada. Não é, sei lá, não é a língua mais difícil também, porque temos chinês, árabe, polonês, línguas assim. Mas português é uma língua muito linda, muito, bom, é incrível. Acho que é minha língua preferida, sabe? Eu acho que foi por isso que eu aprendi muito rápido e aprendi ao nível que eu tenho agora, porque eu sempre adorei a língua portuguesa e também as pessoas que falam português, sei lá. Eu adoro a cultura brasileira, a culinária brasileira, e eu sempre quis aprimorar meu português. Então, é isso também, gente. Eu acho que quando você tem interesse numa cultura, num país, numa língua, isso facilita muito a aprendizagem da língua. Enfim, obrigado por terem chegado até esse ponto do vídeo. Nossa, eu acho que já falei bastante, mas enfim, deixe seu like aqui embaixo e também me deixe um comentário. Vocês acham que eu falo bem? Será que eu tô usando uma sílaba tônica errada? Eu quero saber. E, enfim, espero ver vocês no próximo vídeo. E, até mais, gente. Um beijo.